Podemos ler a partir do versículo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Assim foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Querido Pai, mais uma vez apresentamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos a bênção de poder abrir, compartilhar, ouvir, Senhor, e compreender a Tua palavra. Que Teu Espírito possa ministrar os nossos corações. Nós que somos totalmente dependentes, carentes do Senhor. Seja a Tua bondade conosco nessa manhã. Usa de misericórdia, Senhor. Nós carecemos tanto conhecer a Ti. Oramos confiando no ministério do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que privilégio podermos nos congregar para escutar a palavra do Senhor, podermos adorar aquele que está no trono. Amém. Tem tudo sob seu controle. Estava regozijando com os louvores agora de manhã, cantando o Evangelho. Cantaram um hino do Projeto Sola, que essa equipe de jovens senhores hoje, né? Eles cantam a palavra. E isso é importante, que os louvores que cantamos na Assembleia não sejam centrados em homens, mas centrados em Deus. Possamos cantar a palavra do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi o Senhor que falou no livro de Hebreus: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Falando de Jesus. Então, um dos sinais de que estamos na direção do Senhor, ou debaixo da orientação do Espírito Santo, é quando todas as coisas estão centradas em Deus por meio de Jesus Cristo. Bom, nós lemos esse capítulo 1, e essa é uma carta notável do apóstolo Paulo. Nós temos 13 epístolas de Paulo, mas temos 2 as quais ele mais revela sobre sua pessoa, seu ministério e suas entranhas ou as suas lutas interiores. Filipenses e 2 aos Coríntios. Ali ele rasga o seu coração. E é tão maravilhosa a maneira que Paulo abre o seu coração aos Coríntios, porque muitas das vezes, e graças a Deus por essas cartas,
nós achamos que os servos de Deus não passam tribulação. Existe um comentarista chamado Warner Wiersbe, ele tem um comentário do Novo Testamento muito bom, é um reformado, mas eu tenho aconselhado que se você quer ler bons comentários, leia comentários de homens que não estão trancados em seus gabinetes com ar-condicionado. Não há nenhum problema com gabinete ou escritório com ar-condicionado. Mas eles também precisam ter cheiro de ovelhas e não apenas de livros. Eles precisam ser pastores e pregar o Evangelho e ter compaixão das pessoas. Porque senão nossos estudos não terão aplicação prática, não aterrizarão as necessidades da vida humana, especialmente do rebanho de Deus. Há muitos líderes que têm cheiro de livros velhos, mas não têm cheiros de ovelhas. E os melhores comentaristas, ao meu ver, são aqueles que estão no meio do povo, compartilhando as dores, encorajando e consolando. E essa é uma carta que não podemos ler sem compaixão, sem querer ir além do estudo, ou seja, muitas vezes queremos apenas estudar a palavra, mas o propósito da palavra é nos levar a conhecer a Deus profundamente. E ele diz: todos parecem imaginar que não tenho altos e baixos, apenas uma inabalável e elevada vastidão de ininterruptas realizações espirituais, com alegria e serenidade incessantes, de modo algum. Com frequência me encontro completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Essas palavras são de um homem que, em sua época, era conhecido como o maior pregador do mundo de língua inglesa, John Henry Jowett, que pastoreou grandes igrejas, pregou para congregações enormes e escreveu livros que se transformaram em sucesso de venda. Abre aspas, citando Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Passo por depressões de espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimente tais extremos de infelicidade. São palavras de um sermão de Charles Spurgeon, cujo ministério extraordinário em Londres o transformou em um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos. O desânimo não faz acepção de pessoas. Na verdade, parece atacar com mais frequências os bem-sucedidos do que os fracassados. Isso porque quanto mais alto chegarmos, maior poderá ser a nossa queda. Não nos surpreendemos quando lemos que o grande apóstolo Paulo passou por tribulações acima das suas forças. Aí está o versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 1. Tribulações acima das suas forças, de maneira que ele desesperou da sua própria vida. Você imagine a tribulação de Paulo, a luta de Paulo, e ele não queria que os irmãos em Corinto ignorassem essas coisas. Por mais excelente que fosse em caráter e ministério, Paulo era um ser humano, como todos nós. O apóstolo poderia ter evitado essas dificuldades se ele não houvesse recebido esse encargo de cuidar das igrejas, pregar o evangelho, amar as pessoas. Paulo havia fundado a igreja em Corinto e ministrado nessa cidade por 1 ano e meio. Quando ele quis sair da cidade diante das tribulações, capítulo 18 de Atos, o Senhor fala para Paulo: fica, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Quando surgiram problemas sérios na igreja de Corinto, depois de sua partida, Paulo enviou Timóteo para lidar com os coríntios. Isso está no capítulo 4 da sua primeira carta. Então Paulo escreveu a sua epístola que chamamos de 1 Coríntios. A situação piorou, Paulo teve que fazer uma visita dolorosa a Corinto a fim de confrontar aqueles que estavam criando problemas dentro da igreja. Alguns líderes judaizantes pregaram outro evangelho aos coríntios. E como era próprio da cultura do Corinto, uma vida de imoralidade altíssima, alguns membros da igreja estavam deslizando pelo pecado da imoralidade. Bebedice,
fofoca, problemas financeiros, adultério, homossexualismo. E Paulo estava arrasado com essa situação. Ele manda disciplinar um jovem na primeira carta, o capítulo 5, e manda Timóteo para lá, vai visitá-los novamente. E não havendo solução, Paulo escreve uma carta enérgica que foi entregue aos Coríntios por Tito, que era um dos colaboradores de Paulo. Isso aparece em 2 Coríntios 2, versículos 4 a 7, 2 Coríntios 7, versículos de 8 a 12. Então, depois de muita aflição, Paulo finalmente se encontrou com Tito, recebeu a boa notícia de que o problema havia sido resolvido. Foi então que escreveu a carta que chamamos de 2 aos Coríntios, porque houve uma carta entre 1 e 2 Coríntios que foi perdida, e nós não temos acesso a essa carta. Tamanho era a infantilidade, a falta de sabedoria que os coríntios tinham. Eles se achavam os mais maduros, e na verdade foi a igreja que deu mais problema para Paulo em seu ministério. Paulo escreveu essa carta que chamamos de 2 aos Coríntios. Em primeiro lugar, ele desejava encorajar a igreja a perdoar e restaurar o membro que havia causado todo o tumulto. Ele desejava explicar a sua mudança de planos, porque Paulo não conseguiu ir até Corinto como prometera, e alguns acusaram Paulo de ser leviano. Existiam aqueles que questionavam e se opunham ao ministério de Paulo, de maneira que certa vez, no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo declara: será que eu vou precisar de carta de recomendação para chegar até vocês? Mas vocês são a nossa carta viva, escrita pelo Espírito do Deus vivo e lida por todos os homens. Então alguns se opuseram a Paulo de tal maneira que a igreja em Corinto cortou sua relação com seu pai na fé, com aquele que plantou a igreja pelo Evangelho. Você imagina o sofrimento de Paulo. E ele agora está defendendo a sua autoridade apostólica e mostrando que ele não foi leviano, mas nem sempre Paulo conseguiu chegar. Aos Tessalonicenses, ele fala que tentou chegar até eles, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás barrou o seu caminho. Nós não temos, às vezes, noção das batalhas espirituais que servos de Deus enfrentam para poderem permanecer fiéis no seu ministério, amar o povo e pregar a palavra. Mas diz que Satanás barrou o caminho de Paulo. Certa vez ele foi apedrejado. Pararam de apedrejar Paulo porque entenderam que ele havia morrido. Normalmente o apedrejamento era até a morte. Paulo sacudiu-se, levantou e voltou a pregar o evangelho. Isso foi na Ásia. Ele foi perseguido por falsos cristãos, foi perseguido por judaizantes, foi perseguido por gentios, por fim foi encarcerado por Roma e morreu decapitado pelo Império Romano. Talvez, se fosse no tempo de hoje, se Paulo chegasse a uma igreja que está buscando status, um líder perfeito, ele nem entraria na porta. Ele era baixo, calvo, sem aparência de pastor. Alguns questionavam a sua eloquência, porque diz que ele era sábio e inteligente longe nas cartas, mas na presença ele era desprezível na sua aparência e a sua forma de pregar. No curso de teologia, chamamos a arte da pregação de homilética. Paulo não tinha homilética como hoje se espera. Ele começava um parágrafo enorme e não conseguia dar ponto. Era ponto e vírgula, assim é o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Ou seja, ele não passaria nenhum teste hoje de aprovação dos teólogos. Ou seja, tudo que se busca hoje para status e conveniência de liderança, Paulo seria um líder reprovado. Provavelmente. Era pobre, não se trajava bem, disse que às vezes estava desnudo, ora com fome, ora perseguido, sempre perseguido. E ele tem esse coração dilacerado, porque ao mesmo tempo que era rejeitado pelo próprio povo de Deus, ele era amado por Deus, consolado e encorajado por Deus a prosseguir. No entanto, ele foi o maior dos teólogos, o maior dos líderes, escreveu 13 cartas. A carta aos Romanos é tido pelos mestres da literatura como o escrito mais elevado de todo o mundo.
A carta aos Efésios é a sua carta mais profunda, porque Deus o impediu de estar visitando as igrejas. Ele está preso em Roma. Enquanto ele está confinado em sua geografia, em seu espaço, não poder visitar o povo e as igrejas, ele passa a ter revelações profundas, seu espírito está livre. E essa carta aos Efésios fala que Paulo, em outras palavras, penetrou as profundezas do coração de Deus e viu que Deus pensava antes, vamos dizer, na eternidade passada. Não existe eternidade passada, senão deixaria de ser eterno. Mas mostra o que Deus pensava, viu e se propôs a fazer antes da fundação do mundo. E Paulo vai louvar a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E nos predestinou em Cristo como filhos de adoção para sermos santos e perfeitos diante dele em amor. É tão rico a oratória de Paulo que quando fala adoção, esse termo no grego, é muito diferente do que nós pensamos em nossa sociedade depois de 20 séculos. Porque você pode adotar uma criança que você não gerou e ele ser seu filho de coração. Mas o termo que Paulo usa ali é utesia, ou seja, filhos maduros. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Pedro diz que recebemos da sua natureza, somos filhos legítimos, mas fomos predestinados para atingirmos a estatura da maturidade perfeita em Cristo Jesus, porque agora nós herdamos um reino, e a herança que é do filho, ele também compartilha conosco. Um pai não ia entregar a sua herança a um filho imaturo, mas Paulo está dizendo que ele compartilhou a sua herança conosco. Então, assim, são revelações profundas desse que foi tido como falso, perseguido e odiado, na verdade atingiu o nível mais alto da espiritualidade. Nessa carta, segundo aos Coríntios, ele diz que conheceu um homem em Cristo. Desse homem ele se gloriaria, mas não se gloriaria em si mesmo. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais não é lícito falar. E nem sequer encontrou palavras para falar, de maneira a explicar a grandeza das revelações que ele teve. Esse homem era ele. Mas ao mesmo tempo ele diz que não louvava a si mesmo, porque sabia o quão débil ele era em si mesmo. E tudo que ele fez foi pela graça de Deus. E ainda assim foi-lhe dado ou permitido um espinho na carne, para que ele se mantivesse humilde, não se orgulhasse. Foi como um espinho na carne, e como é importante considerar um pouquinho do contexto histórico, a gente lê a Bíblia muitas das vezes de maneira equivocada, porque as linguagens que eles usam daquela época, nós aplicamos para o século XXI. Espinho para nós é uma pequena ferpa que entra no dedo, ou em qualquer lugar do corpo. Mas o termo que Paulo usa, ele está falando de uma tortura que a Roma Antiga aplicava nos seus súditos ou nos condenados. Eles pegavam uma lasca de madeira com um martelo e iam penetrando na pessoa. E era uma dor insuportável. Essa é a ideia de espinho na carne. Quando ele diz em Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Então a condenação era pegar um defunto, alguém que morreu recentemente, amarrar ao condenado vivo, e os vermes, os bichos naquele corpo em decomposição começavam a comer esse condenado. Então, quanto mais ele se sacudia, mais crítico se tornava a sua situação. Esses vermes iam devorando ele. Então, ele está gritando em agonia, procurando libertação. E essa é a metáfora que Paulo usa para dizer que ele queria ser livre do corpo do pecado. Ou seja, a lei do pecado e da morte que estava fluindo em seu sangue. Porque Paulo queria ser um homem santo, como foi chamado para ser santo. Paulo passou por muitas lutas e tribulações. Foi-lhe dado esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E não era um murro de frente, era uma bofetada lateral. Jesus tomou essa bofetada quando estava ali sob o interrogatório de Pilatos. Essa é uma bofetada de humilhação. E Paulo está dizendo que ele está sempre debaixo de profunda humilhação. Era diferente daquilo que os homens pensam hoje, que um grande líder é uma grande estrela.
Não. Se você quisesse encontrar um apóstolo, um profeta legítimo, um mestre, um homem de Deus, você não tinha que ir no areópago dos filósofos, não ia encontrar um homem sobre aplauso dos homens por causa de sua sabedoria. Você tinha que procurar uma montanha de pedras, e embaixo das pedras você começava a tirar as pedras e encontrar uma mão ensanguentada. Provavelmente ali estaria um homem de Deus. Hoje os homens estão lutando por glamour, por aplauso, por aprovação, por bens materiais, fazendo negócio dos santos. Não era assim que eles viviam. Eles eram homens crucificados como Cristo. Eram homens inflamados de amor e de paixão por Deus. Falavam na presença de Deus como se Deus falasse por meio deles. E onde eles passavam, o amor de Deus se manifestava. Então as pessoas eram revolucionadas, não pela ciência como de um filósofo, mas sim por uma pregação de poder, de espírito de sabedoria e revelação. E isso transmitia a presença de Deus para eles. Mas ao mesmo tempo Deus lhes permitia o quebrantamento, a luta, a batalha, como que alargando seus corações para que eles pudessem conhecer muito mais a Deus e o seu amor. O apóstolo redigiu esta epístola por vários motivos. Entre esses, ele está falando do amor de Deus, e é uma epístola que, embora cheia de paradoxos, mas ela está cheia de uma palavra de encorajamento, para encorajar o povo de Deus, os cristãos, a permanecerem fiéis. Ele queria e desejava incentivar a igreja a participar também de uma oferta especial levantada para suprir os cristãos pobres na Judéia. Que interessante, Paulo nunca pediu algo. Quando ele pediu algo, ele pediu contribuição para os pobres. Ainda que ele contava com a companhia e a mordomia das igrejas da Macedônia, que enquanto Paulo trabalhou pregando o evangelho em Corinto, como era uma igreja matura, Paulo não queria ser pesado a ninguém, então ele trabalhou pregando o evangelho, mas fazia tendas. Esse era o seu ofício. Até que chegaram 2 colaboradores deles e trouxe uma oferta das igrejas da Macedônia para sustentar Paulo no seu ministério. Então ele se dedicou totalmente ao ministério. E que ironia, as igrejas da Macedônia eram pobres. Dizia Stephen Cohn, um cooperador, um colaborador do Atmani, faleceu com 107 anos. Ele diz que quase sempre a obra de Deus é sustentada pelos pobres, não pelos ricos. Se você foi prosperado por Deus e não entender que é para mordomia, se tornará um coração fechado e avarento. Nós precisamos realmente conhecer que tudo é dele, por ele e para ele. E quanto mais nós somos mordomos, mais Deus vai canalizar a sua provisão. Ele não é infiel com ninguém que o serve. Paulo está cheio de amor. Uma das palavras-chave que Paulo usa nesta epístola é consolar ou encorajar. O termo grego significa chamar para junto de alguém a fim de ajudar. No original, o verbo é usado 18 vezes e o substantivo 11 vezes nesta carta. Apesar de todas as tribulações que havia passado, pela graça de Deus, Paulo pôde escrever uma carta repleta de encorajamento. Qual era o segredo da vitória de Paulo? Apesar de pressões, tribulações, seu segredo era manter uma comunhão profunda com Deus. Confiar na soberania de Deus. Confiar nas suas intervenções. Deus não é um Deus distante, Ele está atento aos mínimos detalhes de nossas vidas. Desculpa citar exemplos meus, mas é para encorajar que Ele é o mesmo que operou no passado e opera hoje. A primeira vez que eu fui enviado para o campo missionário, eu morava no Rio de Janeiro, já estava na região dos lagos, na verdade morava lá, entrei num curso teológico, eram muitas matérias, lá estava o grego, o hebraico e tudo mais que pudesse ter. Eu comecei a escrever meus primeiros artigos antes de ser um editor da editora, isso foi no ano 90, 89, 88, em 90 eu fui enviado. Depois que escrevi o meu primeiro artigo, o Espírito Santo falou para mim, vou colocar você no meu seminário, no meu discipulado.
eu fui enviado para um lugar. E quantas provações. Mas eu me lembro, eu tinha uma noiva, e a promessa foi, você vai ter uma noiva, você vai sair daqui casado com uma esposa, vai ter um salário mensal e uma casa cheirando a tinta. Falei, poxa, é uma boa proposta. Quando eu disse sim à vontade de Deus, porque Deus falou comigo, a noiva me deixou. Mas você não ia comigo para onde eu for? Sim, desde que seja aqui na região dos lagos, né, Cabo Frio, região de praias. Você está indo para o meio do mato, lá na... quase uma tribo, e realmente era um lugar difícil. Lá fui eu, solteiro. No lugar de um salário mensal, eu passei 7 meses sem receber um centavo. No lugar de um carro, eu andava a pé. 7 quilômetros, 5, 10, 15, 20, 30. Um homem da capital, nasci próximo do Maracanã. Estudava francês e inglês quando eu era um funcionário aprendiz dentro de um laboratório americano. E depois que o Senhor me resgatou, tive que deixar o seminário para entrar no verdadeiro seminário. 7 meses sem ver um centavo. Minha primeira pregação, o Senhor falou para mim, você ainda é grande. Porque as pessoas eram tão pobres, muitos não tinham chinelo, não tinham roupas. Eu tive que repartir tudo que eu tinha para ser igualzinho a eles. E ali, então, eu comecei a trabalhar no Evangelho naquela cidade, Coroaci. E no lugar da casa cheirando a tinta, ou seja, significa uma casa nova, eu morei dentro de uma casa que haviam 2 filhos. O caçula da minha idade, ele tinha problema mental. Conversava com gato, com as formigas. Ele não era benzinho da cabeça, mas era o mais certinho entre nós. Uma humildade fantástica. E o outro era endemoniado, o mais velho. Ele já acordava endemoniado. Bebia o dia inteiro. Seu hobby era castrar animais, espancar pessoas. A polícia queria deixar de prendê-lo porque ele quebrava tudo. Algumas vezes acordei e ele estava com uma faca, seus olhos falavam para mim, hoje você não escapa. Quando a mãe dele falava que eu também era filho, falou, vamos ver se seu filho vai suportar. E ele queria me matar. Eu fiquei 1 ano e meio nessa casa vivendo debaixo dessa situação. Não digo isso, mas foram os períodos que experimentei mais a presença de Deus e ali começou o meu ministério extralocal e começou uma editora dos clássicos. Eu escrevia no chão, não tinha mesa. Às vezes não entendemos esse paradoxo da vida, né? Quando o salmista diz, foi bom ter sido afligido, e aí ele aprendeu a conhecer a Deus, a disciplina. Paulo foi um homem que quanto mais era enviado, seu coração era alargado, quanto mais conhecia a Deus, mais oposição do inimigo ele enfrentava. E as duras perseguições, as mais nocivas, mais dolorosas, foram pelos falsos cristãos. E ali está o segredo de Paulo, manter essa vida de intimidade com Deus. Paulo participou de tantas provações difíceis, mas ele mostra para os cristãos de Corinto, e essa carta inspirada pelo Espírito Santo mostra também para nós, como encontrar o ânimo em Deus, como manter a fé genuína em Deus. Então, voltando a essa carta, vamos novamente, 2 Coríntios capítulo 1. O versículo 1 ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não foi ele que fabricou o seu ministério, não foi ele que se enviou, ele não lutou por nenhuma liderança. Isso é um sinal da verdadeira liderança, ele não está lutando por nada. Ele simplesmente quer amar e andar com Deus. E o irmão Timóteo, um verdadeiro líder não anda sozinho. Um verdadeiro líder, ele inspira as pessoas, ele delega a responsabilidade, ele não é centralizador e ele reproduz o ministério, multiplica o ministério. Aqui está Timóteo, um jovem filho na fé. A igreja de Deus que está em Corinto. Paulo sabia das fraquezas, debilidades da igreja em Corinto, mas ele não acusa, não condena, ele chama o povo de Deus de igreja de Deus e diz a todos os santos em toda a Acaia. Não queria que os coríntios vivessem sozinhos, mas que eles compartilhassem comunhão. E chama o povo de Deus de santos.
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Louvado seja o Deus e Pai. É isso que ele está dizendo. Como é que ele representa? Como é que, na verdade, ele apresenta Deus? Não como o Senhor dos Exércitos, não como alguém distante, mas Paulo está revelando entre linhas que, em meio a todas as suas tribulações, ele passou a conhecer Deus como Pai. E mostrando que, assim como ele foi Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é o nosso Pai. Que com o mesmo amor e cuidado que o Pai Celestial cuidou do seu Filho Jesus Cristo, ele cuida de você, ele cuida de mim. Ele não esqueceu nada. Mas como disse Isaías 53, que Jesus foi homem de dores. Alguns se envergonhavam ao olhar o seu rosto. Foi do agrado do Pai, ou de Deus, moê-lo. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se vestiu com os nossos pecados, e são os nossos pecados que nos apartam da presença de Deus. Ora, se Deus amou o seu Filho de tal maneira que, para que seu propósito fosse cumprido, e não poupou o seu Filho da tribulação, Deus não poupará também nenhum de nós das disciplinas espirituais, da tribulação, porque Ele nos ama. E Ele sabe, e quer que nós venhamos saber, que ninguém atinge maturidade se ele for um filho mimado. Nós somos chamados à escola do Cristo crucificado. Aquele que poderia se salvar, mas não se salvou porque amava a Deus, o Pai. E Paulo agora está revelando que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é o nosso Pai. E Ele é o Pai das misericórdias. Ele nunca desamparou seu Filho, exceto na cruz, naquele momento de juízo. E Ele nunca desamparou nem a você, nem a mim. E Ele é o Deus de toda consolação. Versículo 4, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a consolação de Deus? Ele está dizendo que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Deus desse século não é maior do que o nosso Pai de amor. Ele cuida de tudo. Amém. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Mas para quê? Para você ser consolado? Não. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus consola você, por isso Ele permite a tribulação, para que por meio dessa consolação você possa consolar outros que estiverem passando por tribulação. Tem muitas pessoas sendo atribuladas, muitas crianças sendo esmagadas, desprezadas, oprimidas psicologicamente. Eu não sei quantos aqui viram o filme O Som da Liberdade. Alguém aqui viu? Dá um sinalzinho para mim. Ah, alguns viram. Pois é, essa é uma realidade. O tráfico de crianças para o mercado negro da pedofilia. Eu conheci um homem de Deus, se tornei amigo dele, pela graça de Deus. Eles compravam meninas de 4, 5, 6, 7, 8 anos na África, que eram vendidas para o comércio sexual. Comprava com as ofertas da igreja. As ofertas não são para construir grandes templos, é para investir na obra de Deus, no Evangelho, cuidar de pessoas pobres, órfãos, viúvas, investir naquilo que promove a glória de Deus, ministério da palavra. E aquilo me tocou tanto, porque aqueles casais que não geravam filhos e pediam filhos a Deus, poderiam ter filhos. Como? Adotando essas crianças que estavam orando: ó Deus, dá-nos pai, dá-nos uma mãe. E Deus respondia.
Então Deus permitiu alguns de nós passarmos por tribulação para podermos representar a Deus a essas pessoas ao nosso redor que estão passando por tribulação. Agora, se nós não temos experiência com Deus, nós não vamos poder expressar o amor de Deus para as pessoas. Porque nós trancamos Deus dentro do nosso coração egoísta. Queremos que Deus nos conceda bens, nos conceda as coisas para vivermos simplesmente uma vida mais feliz. Isso seria um grande engodo. Não existe felicidade sem a presença de Deus, sem a aprovação de Deus. Então Paulo está dizendo que Deus nos permite passarmos por tribulação para sermos consolados por Deus, porque Deus quer consolar as pessoas que estão sendo atribuladas ao nosso lado. Ele ama as pessoas, mas como ele vai amar as pessoas? Ele vai amar através do seu povo. Seu povo que lhe oferece lugar. Claro que ele pode se revelar desde o céu, ele pode enviar anjos, mas de alguma forma você e eu somos os anjos que Deus envia para responder às orações das pessoas. Versículo 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Em outras palavras, se vocês andarem com Jesus, vocês vão passar por sofrimentos diferentes. Haverá uma oposição espiritual terrível. E Satanás ele vai usar todos os meios possíveis desse mundo para afligir o filho, a filha de Deus. Existe um autor chamado T. Austin Sparks, um obreiro, que foi um companheiro do Atmani, enquanto Ni estava na China, ele estava na Europa. E ele fala do sofrimento dentro do sofrimento. Em outras palavras, todos nós passaremos por sofrimentos. Mas existe aquele sofrimento que é natural ao ser humano, por cada queda. Mas existe um sofrimento especial dentro do sofrimento, que é esse sofrimento quando nós obedecemos a Deus e vivemos para Ele. E esse sofrimento é provocado pela hostilidade do inimigo, porque ele quer impedir o progresso do Evangelho e macular a glória de Deus. Ou seja, você vai sofrer de toda maneira, sendo cristão ou não. Mas se vai sofrer, sofra por uma causa justa. Que tudo que fizermos nessa terra possa repercutir por toda a eternidade. São as obras, os passos, os serviços, a mordomia, a maneira que usamos a saúde, o tempo, o dinheiro, para promover a glória de Deus. Mas se você gastar a sua vida pensando só em você, em comodidade, isso tudo vai passar. É muito melhor fazermos algo que vai repercutir por toda a eternidade. E é disso que Paulo está dizendo, um sofrimento dentro do sofrimento, mas que promove a glória de Deus. A nossa esperança, verso 7, a respeito de vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também os serão participantes da consolação. Paulo era um homem cheio de esperança. A igreja em Corinto tinha muito problema, mas Paulo estava cheio de esperança de que eles ficariam firmes. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem que tipo de tribulação, ou a natureza de tribulação que nos sobreveio na província da Ásia, foi algo acima da nossa força, de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Em 1 Coríntios 10, ele diz que Deus não permite tentação assim, além do que possamos suportar, para não pecarmos. Mas vindo a tentação, ele nos dá o escape. Mas agora ele está dizendo um nível de provação que ele desesperou da própria vida. Não é uma tentação. Ele está falando de uma provação, uma tribulação terrível. E ele diz assim, de fato,
tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Deus permitiu uma tribulação tão grande a Paulo. Ele perdeu a esperança da vida. Falou, agora nós não vamos escapar. Mas para que isso? Para que eles não colocassem mais a confiança neles mesmos. Dependesse somente de Deus. Oh, irmãos e irmãs, quantas vezes ainda confiamos em nós? Eu vou fazer. Eu posso. Eu não quero. Não quero? Você chama o Senhor de seu Senhor, mas às vezes fala, eu não quero. Não vou. Isso não é para mim. Mas a cruz não era para ele. A cruz não era dele. O sofrimento não era dele, era seu. Era meu. Nós merecíamos o lago de fogo. Ele sofreu para nos livrar daquele sofrimento. Ele nos comprou, ele nos redimiu. Ele se fez homem para nos levar à presença do Pai nos céus. Não merecíamos nada no seu juízo eterno. E nós vamos retribuir a Deus como? Deveria ser com amor e obediência. Não existe dádiva maior do que priorizar o Senhor acima de todas as coisas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas nós somos tentados a trair o Senhor todos os dias. Por uma televisão, por um sono a mais, por qualquer coisa que roube, por exemplo, nosso tempo de oração com Deus. Quantas vezes falamos, não tive tempo de ler a palavra. Não teve tempo de ler a palavra. Mas você pode usar um aplicativo no seu celular que vai mostrar quantas horas você gastou nas redes sociais durante a semana. Quantas horas por dia. Alguns gastam 3, 4, 5, 6 horas por dia. É o país que, segundo estatística, mais perde tempo em redes sociais, é o Brasil. Ou hoje está entre os 3, 4 países que mais usam as redes sociais. O inimigo nos tenta a todo tempo a não servirmos o Senhor, não nos consagrarmos ao Senhor, nunca dar ao Senhor o primeiro lugar. E Paulo está dizendo que lhe veio uma tribulação acima do que ele pudesse suportar, para que ele não confiasse mais em si mesmo. Que o Senhor nos ajude a confiar nele. E entender que, como disse Davi, o Senhor é meu pastor. Nossa versão diz, nada me faltará. Essa equipe de louvor, chamado Projeto Sola, diz, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eles cantando o Salmo 23. Mas o pensamento hebraico diz assim, o Senhor é meu pastor e ele não me falta em nada. Ou seja, tudo aquilo que ele não nos permite ter ou nos toma, ele mesmo é a resposta de Deus para nós. Amém. Ele não nos faltará, ele estará conosco em todo o tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. O Senhor está comigo. Sua vara, seu cajado me consola. É Ele que é a resposta de Deus a todas as nossas necessidades. Certa vez C.S. Lewis falou, agora eu entendi por que Deus não responde às nossas orações, talvez de forma inteligíveis. É porque Ele já respondeu. A resposta a todas as nossas necessidades é o Filho de Deus. Ele é a resposta a todas as nossas necessidades. E Paulo está entendendo isso. Ele conheceu Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele entendeu o sentido, o motivo por que Deus nos permite passar por tribulações. E que muitas das vezes, quando Ele não nos dá as coisas que pedimos, é porque Ele está nos poupando de fazer muita bobagem. Somos aquelas crianças que nem sabemos o que a gente está pedindo. Se Ele nos desse tudo o que pedimos, certamente estaríamos destruídos. Mas precisamos confiar e que o Espírito Santo nos ajude a compreender um nível mais profundo. Uma coisa é você olhar a grandeza do universo e ficar extasiado em conhecer Ele como Criador, em toda a sua criação. Outra coisa é a gente ir além dele como Criador e vê-lo como Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. E que Ele também é o Pai das misericórdias e o Deus que nos encoraja, que nos levanta a cada manhã, que nos mantém de pé, que nos dá força, que nos dá graça. Ele é tão grande em seu amor. João diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados ou feitos filhos de Deus. Porque agora nos deu da sua natureza. Ele compartilhou o seu Espírito conosco. Não somos criaturas apenas do Criador. Somos filhos do mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola, levanta o abatido, fala para a viúva que ela não está desamparada, Ele é o seu marido. Fala para o órfão que Ele é seu pai. É Ele que sustenta o pobre, o fraco, o necessitado. É o médico dos médicos. Ele é o consolador. Ele levanta o abatido. Ele livra e põe em liberdade os encarcerados. Livra aquele que está debaixo de opressão. E mesmo aqueles que são massacrados e tidos como a escória do mundo, Deus os transforma em príncipes. E o elevou a um nível tão grande de dignidade em Cristo, que os santos hão de julgar o mundo e os anjos. Que coisa maravilhosa, que coisa tão grandiosa, que nos transformou em embaixadores do reino do Filho do seu amor. Somos chamados a um reino celestial, inabalável, de glória, que muito em breve o nosso Senhor virá. Permite você tomar água para lembrar que essa água é só uma figura da verdadeira água que jorra do trono de Deus. Ele é a água da vida. Você come pão de manhã e ele diz: eu sou o pão que desci do céu, para saciar todo aquele que tem fome. Quem beber dessa água, dessa terra, falou a mulher samaritana, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquela mulher já tivera 5 maridos, e o que agora estava, o homem com ela, não era seu marido. Isso mostra que ela tinha algo que corroía sua alma, desejo de satisfação, de vida, querendo encontrar o sentido da vida. Jesus não julgou aquela mulher. Alguns a tinham como prostituta. Às vezes encontramos um drogado, uma meretriz, um bêbado. Muitas das vezes estão procurando o sentido da vida. Como aquela mulher que tivera 5 maridos e o que tinha não era dela. Talvez desesperada. Talvez fora rejeitada, tida por imunda, imerecida. E sempre foi desamparada e não lhe davam carta de divórcio. O seu amor a essa mulher. Porque ele encontrou nela uma fome desesperadora por esse consolo, por essa paternidade, por essa misericórdia. E a religião não pôde atender isso. Ele não teve relacionamento íntimo com a liderança do povo judeu, porque eles eram orgulhosos. Achavam que eles detinham a chave do conhecimento e da sabedoria. Mas ele encontrou satisfação, ternura, amor, comunhão, relacionamento com os pobres, os desprezados. Transformou uma mulher que possuía 5, era possuída por 7 demônios, Maria Madalena,
libertou e ela se transformou numa colaboradora. Seu nome aparece tantas vezes na Bíblia. Que coisa linda, né? Os colaboradores que Jesus recebeu da parte do Pai, antes eram moribundos, endemoniados, aflitos, desprezados. Uma classe inferior pela sociedade orgulhosa. Misterioso amor do Senhor. Quão grande é esse amor. Que assim seja conosco também. Conhecer e podermos falar como Paulo, versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Muitas vezes temos crise de identidade, muitas vezes temos depressão, senso de abandono, tristeza, porque não conhecemos profundamente a Deus como nosso Pai e vivemos como órfãos. Mas Ele está dizendo nessa manhã para nós, Ele é o nosso Pai. Amém. Estamos aqui só de passagem, mas somos peregrinos rumando para Nova Jerusalém. Você tem a sua casa, mas essa casa é passageira. Não deixe essa casa entrar no seu coração. Ame a casa de Deus, porque isso tudo vai ruir um dia. Quando você passar pela porta da sua casa, lembre-se que Ele falou, eu sou a porta. Quando você estiver no caminho, qualquer caminho, lembre-se que Ele diz, eu sou o caminho. Quando você achar que alguma coisa é de verdade ou verdadeira, Ele diz, eu sou a verdade. Quando você achar que está com saúde, lembre-se, Ele diz, eu sou a vida. A vida que disse para alguém que morreu e já estava no 4º dia, o Senhor falou, Lázaro, sai, venha para fora. Para os judeus, uma alma de alguém que morreu poderia estar com ele até 3 dias. Mas depois de 3 dias ela saía e não tinha mais esperança de voltar. Até 3 dias, quem sabe ele volta. Jesus permitiu ele chegar até o 4º dia para mostrar que aquele milagre que ninguém poderia fazer, não era uma morte súbita. Não. Ele morreu literalmente. Em todos os sentidos. Não tinha esperança. Seu corpo já estava expelindo o odor da morte. Em decomposição. Lázaro, saia, Lázaro. Jesus está dizendo, eu sou a morte. É Ele que nos sustenta. O fôlego de vida. Só em respirar de manhã é o primeiro milagre que você pode experimentar. Amém. Que nós deveríamos ter morrido ontem. Se estamos vivos hoje, por um milagre de Deus. Porque Ele é teu Pai, Ele é meu Pai. Ele é o nosso Pai. E é Ele que nos encoraja, que nos consola no meio de toda a nossa tribulação, de toda a nossa luta, de toda a nossa batalha. Não devemos temer nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, nem a enfermidade, nem o anticristo, nem a tribulação. Não importa. Tudo está debaixo do controle das mãos do nosso Senhor. Claro, devemos ser responsáveis com a vida, com a saúde, com tudo que Ele nos deu, mas nunca ter esse senso de estarmos órfãos, porque agora temos o amor do nosso Pai conosco. Ele nos consola, Ele nos sustenta, para que possamos consolar e sustentar a outros. E Ele não queria que os irmãos ignorassem a natureza da tribulação que eles tiveram na Ásia, ao ponto de chegar a pensar que não sairiam dali vivos. Tiveram a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém. Por isso somos tão débeis e tão fracos, porque às vezes confiamos em nós, confiamos em nossas coisas. Ele nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Versículo 10. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus por nosso respeito.
pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. É muito interessante que Paulo tinha essa clara compreensão, esse discernimento do quanto Deus trabalha quando o povo dele ora. Ele quer que venhamos participar dessa obra maravilhosa de sustentar a obra de Deus, de mudar a história, de mudar os rumos. A história pertence aos intercessores. É notável as coisas que Deus fez na história do seu povo por meio de homens e mulheres que oraram. Paulo está dizendo que ele estava de pé, ele confiava que ainda estaria, enquanto vocês, versículos 11 em diante, nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito. Paulo poderia chegar em muitas cidades ainda, exercitando o seu ministério, desde que o povo de Deus orasse. Conta-se a história de que certa vez alguns seminaristas jovens, 3 jovens, chegaram até o templo onde Charles Spurgeon pregava. E era o maior orador da sua época. Então alguém que cuidava e era o mantenedor do templo falou: vocês chegaram cedo, estão sentados aqui fora, venham, entram. Eu vou mostrar a vocês o aquecedor do templo. O aquecedor do templo? E desceu as escadas com eles, chegaram ao ponto mais baixo, no térreo. Ali tinha, alguns falam 700, outros falam 500 ou 350 pessoas de joelho clamando a Deus. Fala, aqui está o sucesso do ministério de Charles Spurgeon. Na biografia dele diz que certa vez ele falou: quando vocês pararem de orar, me informe antes, porque eu vou encerrar o meu ministério de pregação. Charles Spurgeon sabia que o sucesso da sua pregação não era a sua habilidade, nem a sua sabedoria. Era o poder que Deus ministrava enquanto o povo de Deus orava. Nós precisamos ser um povo que ora. Precisamos interceder. E Paulo está dizendo desse ministério maravilhoso da oração, da intercessão. Nós vemos muitos elementos e instrumentos no tabernáculo. Cada um mais maravilhoso que outro. Aquelas cortinas de cores, o candelabro de ouro, a mesa dos pães, o altar, a pia de bronze. Mas existiam instrumentos ali que raramente você vai encontrar alguém falar ou ministrar. Eram as estacas. Elas estavam enterradas na terra. Mas as cortinas e os tabernáculos estavam amarrados e elas sustentavam o tabernáculo. Ou seja, a obra de Deus é sustentada quase sempre, se não sempre, não tanto por aqueles que estão aparecendo na liderança ou no púlpito, mas por aqueles que estão de joelhos no anonimato, orando, por aqueles que estão contribuindo financeiramente, por aqueles que se tornaram mães e pais espirituais dos jovens pregadores, por aqueles que estão encorajando, aconselhando, abraçando, cuidando, exercendo misericórdia. Existem ministérios que não são vistos publicamente, mas eles são prazerosos, gloriosos diante de Deus, porque são sustentação à obra de Deus. De maneira que a obra de Deus é feita pelos pés daqueles que são enviados e vão, pelos joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Mas Paulo está dizendo que eles deveriam orar. Em muitas partes da Bíblia, nós encontramos esse chamamento para a oração. Precisamos orar. Pais de joelhos, filhos de pés. Marido de joelho, mulher de pé. Mulher de joelho, homem protegido. Pastores de joelho, igreja saudável. Igreja que ora, pastores estão de pés. Igrejas que oram, os obreiros que servem na obra de Deus e servem essas igrejas são mais protegidos. Quantos ataques do inimigo à nossa família, aos nossos filhos, à nossa saúde, aos nossos bens, a qualquer coisa que pode nos tirar do caminho. Quantos jovens assediados, quantas tribulações, quantas tentações. Nós precisamos
também tem um ministério de oração, de intercessão. Se quisermos ser cooperadores de Deus. É tão glorioso esse chamamento, porque embora Deus possa, como soberano que é, fazer todas as coisas, há um mistério em Deus chamado condescendência, que embora Ele seja todo poderoso o suficiente a si mesmo, Ele chamou homens e mulheres tão débeis e fracas como nós, para sermos seus colaboradores. Que chamamento tão maravilhoso. Quantas vezes Deus responde à oração de alguém usando alguém? Já aconteceu de vir ao seu coração o desejo de abraçar alguém, orar por alguém, repartir algo com alguém? Quando eu estava em Coroaci, naquela cidade, quando eu deitava não queria acordar, 50% mais ou menos da população tinha problema mental. Era normal encontrar pessoas que ficavam endemoniadas na minha frente e caíam no chão. Era um lugar terrível. Muita obra do inimigo ali. Eu comecei a ter muito frio, que lá é uma cidade fria no inverno. Eu sou carioca. E eu queria uma camisa de flanela. Eu gosto de flanela. Com muito sacrifício, eu consegui juntar as moedas lá e comprei uma flanela. Eu pedi a melhor costureira da cidade, que era uma irmã, que eu conheço até hoje, para fazer uma blusa de flanela para mim. E ela tirou minha medida e fez. E eu fiquei todo façanho, né? Agora sim, tenho minha camisa de flanela. Só que eu viajei. E fui para o Rio de Janeiro, região dos lagos. Falei, lá eu vou colocar minha camisa de flanela. Tomei um banho. Fui trocar de roupa, quando eu coloquei aquela camisa era muito maior, dava uns 3 Gerson dentro da camisa. Eu fiquei meio indignado. Falei, o que essa irmã fez? Tirou minha medida, mas disse que é a melhor costureira. Ficou enorme, não tinha condição de usar. O Espírito Santo falou para mim, não, ela acertou. Essa camisa não é para você, é para o meu servo Valdemar que está passando frio lá em Curitiba. Lá faz 1, 2, 3, 4 graus abaixo de zero. Agora nem tanto, agora faz 1 grau, 0 grau, 2 graus, mas não faz tanto frio como eu peguei frio no passado, 30, 35 anos atrás. E o Senhor me fez ver que Ele estava orando. E se eu sou servo de Deus, então eu posso ser um instrumento para Deus usar para responder as orações. Eu fiz a camisa chegar até Ele. Isso gerou uma aliança de amor tão grande entre nós. Ele partiu para o Senhor faz pouco tempo. Quanto aquele homem viajou pregando a palavra usando aquela camisa. E depois vieram muitas camisas durante muitos anos em minha vida. Que você planta, você colhe. Essa não foi a primeira experiência. Várias vezes eu tenho tido experiência de que algo que o Senhor deu... Uma vez eu recebi uma oferta bem generosa. Fiquei todo alegre, né? Quando eu dobrei o joelho para orar, novamente o Espírito Santo, não é todo seu. E eu vi o coração de uma irmã que estava de joelho orando. Havia acabado o gás e as compras. Ela tinha filhos, e seu marido era um obreiro. O Senhor mandou eu ir lá, e eu fui. Falei, irmã, eu vi você orando, o seu gás acabou. Ela, acabou. Eu não tinha dinheiro. E faltavam as coisas. Falei, está aqui a resposta da sua oração. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus é bendito, verso 3, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o seu Pai, é o meu Pai. E esse Pai também é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Viu, Preta? Em outras palavras, irmãos, a obra de Deus é em Cristo, para a glória de Cristo. Sua tribulação, seu sofrimento não tem nada a ver com você. Ele permite, mas é para que você conheça Ele, seja transformado à imagem do seu Filho, e para que Ele tenha a glória consolando outros através de você. Mostrando aos que estão ao seu redor que Ele ama. Não deixou de amar. Mas Ele encontra poucos filhos, muitas das vezes,
que não querem ser filhos mimados, mas querem ser filhos aperfeiçoados, amadurecidos, para que esse amor de Deus possa impactar e abraçar tantas pessoas. É Ele, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para ficarmos bem? Sim, nós vamos ficar bem. Mas é para que, pela consolação que recebemos da parte de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, ou seja, muito sofrimento podemos passar porque nós estamos determinados a servir o Senhor. Assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é esta, é firme, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Não temos que procurar um atalho, dar um jeitinho para evitar o sofrimento. Não. Que Deus nos ajude a ter fé e confiar que Ele quer se revelar a nós por meio do sofrimento. Por meio de tudo aquilo que foge do nosso controle. Talvez os jovens pensem, se eu tivesse nascido em outra família, meus pais tivessem um pouco mais de dinheiro, nossa, meu pai é tão chato, minha mãe. Talvez os pais pensem, poxa, se eu tivesse uns filhos um pouquinho melhor. Tudo isso é vaidade e loucura da nossa carne. Ou quem sabe a esposa pense algo do seu marido ou o marido da esposa. Mas eu falei para vocês ontem, né? Deus tem duas armadilhas santas para nós. Casamento e família e a igreja. São instrumentos de transformação. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, sabe o que nós precisamos para nos levar ao quebrantamento, para podermos conhecer a Ele. É uma escola de transformação por meio da adversidade. É aí que Ele nos consola, é aí que Ele se revela e é aí que Ele pode ser glorificado. Vocês se lembram de Evangelho de João, capítulo 15. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. O grego diz, eu sou a videira, a verdadeira. Tem um artigo antes. Porque Israel era videira, mas era só figurativa. E eles acharam que era videira, entrou o orgulho, teve que ser cortada. Eu sou a videira verdadeira, a verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e der fruto, o que ele diz que vai fazer? Poda. Para quê? Para que dê mais fruto. É isso que Ele está permitindo e Ele faz conosco quando nos permite passar em tribulação. Coisas que nós não entendemos. É para produzirmos mais frutos. Está podando as coisas em nossa vida que está roubando a nossa confiança nele. Antigamente, dobrávamos os joelhos, falava, Senhor, provê o pão hoje, porque é o pão nosso de cada dia. O inimigo semeia em nosso coração. Para que orar? Você tem seu cartão de crédito, você tem seu salário, você tem sua reserva financeira. Pode fazer uma compra por um mês, 2 meses, se você quiser. Não tem problema você fazer isso. Problema terá se a gente desconfiar da fidelidade de Deus e confiar no dinheiro ou naquilo que Deus tem nos dado. Não permitamos que algo venha entrar no lugar da paternidade de Deus, da confiança que devemos cultivar com Deus. Possamos depender muito mais ainda de Deus, mesmo quando tivermos as coisas. Agora orarmos, Senhor, como o Senhor quer que venhamos usar as coisas? Porque não são nossas, são tuas. Ainda que Ele é um Pai amoroso que nos permite usar o que Ele nos dá, os recursos, mas nunca para deixá-lo do lado de fora. Quanto amor da parte do Senhor. Seja louvado nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai.
Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Misericórdia de não dar para nós o que nós deveríamos receber. Misericórdia de nos ver por meio do seu Filho. Ele nos vê como em Cristo. E Ele nos consola no meio de toda a nossa tribulação. Ele está só querendo nos encontrar e ter mais comunhão conosco, enquanto atravessamos pelos vales das lutas ou da adversidade da vida. Mas nunca deixemos de orar para sermos instrumentos para consolar a outros, abençoar a outros. Nada para nós, tudo para Ele. Que o Senhor possa nos ganhar profundamente, continuar falando ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te adorar nessa manhã. Quantas vezes em nossa tolice desconfiamos do Teu amor. Desconfiamos que alguma coisa nos falta. Mas nessa manhã nós vimos que o Senhor é o nosso Pai. Como o Senhor amou o nosso Senhor Jesus Cristo, com esse mesmo amor o Senhor nos amou a cada um. O Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós e é o Senhor que consola cada um de nós. Ó Deus, abre os nossos olhos, alarga o nosso coração, ajuda-nos em nossa incredulidade, aumenta a nossa fé. Possamos crer no Evangelho, crer na Tua Palavra e trilhar esse caminho da maturidade. Assim como Paulo tinha esse motor no seu coração, que era o amor que o constrangia, e ele vivia derramando amor em todos os lugares por onde ia. Ajuda-nos a amar o Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Que Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Sustenta aqueles que estão passando por adversidade, por lutas e tribulações. Ó Deus, cure os enfermos. Restaura as nossas forças, para que nós possamos curar e fortalecer a outros. Nós pedimos que nessa manhã, toda a Tua vontade seja feita entre nós. Que o Senhor sustente essa assembleia de irmãos, que seja um testemunho vivo do Evangelho, Senhor, da paternidade de Deus, o Pai, e possamos espalhar esse Evangelho e o amor do Senhor em toda parte. Nós repreendemos o inimigo, o mentiroso, que quer semear em nós dúvida, desconfiança, e confessamos que nós amamos o Senhor nessa manhã. Ó Deus, que contamos contigo e dependemos somente de Ti, somente das respostas que vêm do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis testemunhas do Senhor até o fim. Oramos e Te agradecemos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.